LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, Luiz Fernando Esgoda, da LFZ Consultoria. Seja bem-vindo a mais uma quinta-feira com o Esgoda. Hoje vamos falar no Agrocanal LFZ Consultoria, tanto no YouTube quanto no Spotify, sobre uma das fases da venda. Então, nós temos 7 fases na venda. Temos a procura, temos a pré-abordagem, a abordagem, a fase da apresentação, uma fase que são as respostas, outra fase que é o fechamento e o pós-vendas ou pós-fechamento. Vamos dar início falando sobre vários conteúdos que vamos fazer ao longo do tempo e hoje vamos falar de uma fase específica intitulada de procura. Bom, há muito tempo atrás, né, 6, 7, 8, 10 anos atrás, eu chegava num treinamento de vendas e perguntava para um dos participantes assim: ô meu amigo, fala uma coisa para mim aí, quanto roda de dinheiro num ano agrícola na sua área de atuação, aos quais produtos você vende? Se você trabalha com um portfólio completo, vamos assim dizer, fertilizantes, inseticidas, herbicidas, né, os químicos de um modo geral. Se você trabalha com nutrição, com biológicos e especialidades, né, ou seja, trabalha com tudo, né, roda aí no soja, vamos dizer, R$ 3.500 por hectare é o dinheiro de hoje, né? Quanto é que roda na tua área de atuação? Não na sua carteira, naquilo que você tem para atuar. O cara virava para mim e falava assim: putz, é bastante, hein? Falei: certo, mas bastante quanto? Putz, é muito. Mas, meu amigo, muito quanto? Puta, eu não sei. Ah, peraí, cara. Você está dizendo que você não sabe qual é o tamanho do mercado que você trabalha? E aí eu perguntava para o outro cara, ele também não sabia. Eu perguntava para ele separar isso por herbicida, por fungicida, ou seja, segmentar esse mercado e não saía nada. Então, há muitos anos atrás, eu criei, né, um CRM, né, que depois acabamos vendendo para a Monsanto, né, esse CRM que a Monsanto veio a chamar de Keyone. Eu montei esse CRM junto com o Luiz da Wealth Systems de Cascavel. Pô, era um produto fantástico. Infelizmente, a forma que ele foi introduzido no mercado não foi a mais adequada, porque na época o homem de campo não estava pronto para aquilo, né? Na forma que ele quis ser introduzido. Tinha gente que nem internet tinha no celular, né? Então, aí você pedir muita coisa pro cara, o cara espana. Então, CRM é uma ferramenta fantástica, meu amigo. Não tem como você ficar fora dela. Porém, a gente tem que entrar, que nem eu brinco, dizendo tipo Jack Stripador, tem que ser por partes. Vamos devagar. Vamos colocar cadastro, depois vamos evoluindo, né? Até que a gente chega ao ponto de ter tudo lá dentro aquilo que a gente quer. Mas essa fase da procura é uma fase onde basicamente você vai determinar quem você vai visitar. Você vai qualificar o seu cliente, vai segmentar, você vai botar o objetivo, né? Então, em busca do quê? Em busca dos conceitos de marketing mais interessantes, mais específicos. Qual é o conceito de marketing mais importante? É o market share. Quanto que eu tenho do mercado, né? Total. Independente se eu estou visitando ou não estou visitando. Então, aí atrás de mim, vocês veem aí, sei lá quantas colhedeiras tem aí, tem 30 colhedeiras. Então, o que que eu preciso saber? Se eu perguntasse para você, New Holland, qual é o market share da New Holland? Bom, a New Holland deveria saber quantas colhedeiras são vendidas no Brasil. Vamos falar na cultura da soja. Ela pode trabalhar vendo market share de colhedeiras em soja. Então, ela tem quem trabalhando aí? Ela tem uma Case, ela tem, né, uma John Deere, ela tem ela mesmo no mercado, e assim por diante. Tem 5, 6, 8 marcas de colhedeira, Massey e tal, né, Valtra, New Holland. E aí o que acontece? Pode ser que ela chegue à conclusão que são vendidos, sei lá, 3 milhões de colhedeiras, né?
E se ela vende 1 milhão de colhedeiras, ela tem 33% de market share, então é a participação no mercado total. Mas o que para nós é importante? Para que você tenha um bom market share, uma boa participação no mercado, você tem que ter uma boa o quê? Uma boa cobertura diária. Por cobertura diária em marketing, entende-se que é o quanto que eu vendo, né, dentro daquilo que eu poderia vender. Bom, vamos lá, com calma. Eu até trabalho diferente, né? Eu estou embolando cobertura diária com acesso. Por que com acesso? Porque às vezes eu posso estar trabalhando, né, um produtor, não estou conseguindo vender, mas estou gastando energia, tempo, e isso vai culminar com vendas. Então eu estou até trabalhando isso como cobertura diária. Por quê? Porque a minha voz está chegando lá, né? A minha voz, como fertilizantes, por exemplo, ICL, está chegando, né, no produtor, seja Mosaic, seja Yara, seja quem for, a voz está chegando. Bom, ok. Quanto é considerado uma boa cobertura diária? Boa pergunta, né? Se eu sou um representante comercial, um RTV de um fornecedor, seja ele uma empresa nacional ou multinacional, né? Eu deveria ter aí, em média, pelo menos 75% de cobertura diária. Vamos falar a cidade que eu moro lá. Eu moro em Palotina, né? Palotina tem 48 mil hectares de plantio. Então, se eu acesso, por exemplo, 80% disso, né? Vamos falar aí 50 mil hectares de área plantada. Se eu acesso, se a minha voz chega a 40 mil hectares, eu tenho 80% de cobertura de área. Isso é bom? Muito bom. E se eu não tiver cobertura de área? Eu vou ter que abrir mais pontos de vendas, ou eu vou ter que trabalhar de venda direta, ou vou ter que aumentar a minha venda direta, ou vou ter que aumentar a cobertura de área dentro do meu distribuidor. São opções que eu tenho. Ok. Quando eu tenho uma boa cobertura de área, e nessa cobertura diária, a quem eu estou visitando, a quem eu estou trabalhando na minha carteira de cliente, eu tenho que ter uma boa participação dentro dela. A isto chamamos do quê? De Customer Share. É a participação que eu tenho dentro da minha carteira, dentro do meu cliente. Bom, então para eu ter um bom market share, quanto maior for a minha cobertura diária e maior for o meu Customer Share, consequentemente igual ao maior market share. Mas sabe, pessoal, eu vejo hoje, assim, eu tô com mais de 15 mil pessoas treinadas em quase 18 anos de trabalho, e o que eu vejo é que o sistema de distribuição no Brasil, muito poucos deles param para analisar uma carteira de clientes, né? Param para analisar os 20% que faz 80% do seu resultado, a lei de Pareto, né? E para ver aonde ele poderia crescer. E nós temos duas coisas diferentes aí. Uma coisa a gente está falando dos 20% que faz 80% do seu resultado. O que pode não ser bom, porque se você tiver uma cobertura diária baixa, o que adianta? Os 20% que faz 80% da tua carteira é nada, porque tua cobertura é baixa. Então são duas coisas diferentes. Os 20% que faz 80% do meu resultado, da minha carteira de trabalho, né? E existe algo que é extremamente interessante, que é os 20% que faz os 80% do potencial do mercado. E aí muita gente confunde isso. O cara fala, mas eu não quero trabalhar todos esses clientes porque tem risco de crédito e tal. Eu disse, olha, nós temos que separar o joio do trigo. Uma coisa é mercado, não se discute. O marketing vai dizer, não interessa se ele não paga, alguém está vendendo para ele, isso tem que entrar na conta do market share. Concordo. Esse é o mercado total, e você tem o mercado potencial que você definiu que é o teu potencial. Eu vou separar o risco de crédito. Eu sou uma revenda que trabalho aqui no Cerrado e eu tenho 2 ou 3 revendas aqui concorrentes que o proprietário planta. Cara, eu não vou conseguir vender para esse cara. O cara é dono de uma revenda, então eu vou tirar ele do meu mercado. Ok, você pode fazer isso, mas você não pode tirar ele do market share. Você pode deixar ele no market share do teu mercado potencial.
né, do que eu posso atingir, são coisas diferentes. Então, o que eu preciso, o que eu queria é que você fosse muito analítico, sabe? Eh, eu devo, assim, ao André Dias, né, que foi o diretor-presidente, do Grupo Monsanto e depois da Nutri, era o Latam, né, o CEO Latam, que agora está no momento sabático aí. O André Dias, eu devo muito ao ter me tornado mais analítico sobre a minha área de atuação a ele. Porque o André sempre questionou a gente qual é o tamanho do mercado, Esgoda, qual é o teu share, quem está vendendo. A gente tem que responder algumas perguntas, moçada, né? A primeira pergunta é quem é que está vendendo? O que que eu quero dizer com isso? Quem são os players da minha área? Quem são os jogadores? Se eu sou uma revenda, eu preciso saber, primeiro, quanto é de venda direta e quanto é via distribuição na minha área. Do que é via distribuição que eu estou atuando, quem é que está vendendo aí? Quem são os distribuidores que estão vendendo? Né? Para quem que eles estão vendendo? Ou seja, quem está casado com quem? O que que eles estão vendendo? Qual é o fornecedor que está trabalhando com cada distribuidor desse? Quando que eles estão vendendo? Que época isso acontece? Quanto eles estão vendendo? Né? Que volume que eles estão vendendo? Que produto que eles estão vendendo? Por quanto que eles estão vendendo? E talvez o mais importante, né? Que é o que está fazendo vender. A hora que eu respondo essas perguntas, eu começo a entender minha área. E quando eu entendo a área, moçada, eu enxergo as oportunidades que o mercado está me dando dentro delas, né? E eu vou embasado nessas oportunidades, ou mesmo nessas ameaças, eu vou montar aí o meu business plan, o meu plano de negócios, de 1 a 3 anos. Eu considero um ano, o próximo ano, que a gente tem que ser extremamente assertivo. O segundo ano é a médio prazo e a 3 é longo prazo. Curto prazo é 2024, médio do 25 e longo 26. E eu ainda posso mudar bem 25 e 26, mas 24 tem que ser extremamente assertivo, né? 24 eu vou ter um budget. Budget é a sua meta, não se mexe. Você pode alterar o seu forecast de vendas mensal. Outra coisa que é um absurdo, moçada. A maioria do sistema de distribuição no Brasil não tem previsão de venda mensal por produto, por cliente. Eu tenho que ter isso para fazer minha meta. Como é que eu não sei quanto que eu vou vender, né? Um dia, conversando com uma pessoa de um grande distribuidor no Brasil, né? Eu falei que a gente tinha que segmentar o mercado, né? Vamos falar em tratamento de semente, vamos falar em semente, em herbicida de solo, fertilizante de solo, fertilizante de cobertura, herbicida, fungicida, inseticida, especialidades, nutrição, dessecação. E que eu precisaria saber, se o cara trata semente na fazenda, eu preciso saber o que está acontecendo. Então eu quero saber o que que esse cara usou de fungicida na semente. Eu quero saber o que que esse cara usou de inseticida. Eu quero saber o que que esse cara usou de biológico, talvez, para controlar nematóide. Eu quero saber se ele usou bioestimulante. Eu quero saber o inoculante que ele usou, se é turfa ou se é líquido. Eu quero saber se ele usou cobalto e molibdênio. Pô, eu quero saber tudo. E aí esse cara que é líder do time falou para mim assim, você tá maluco, cara? Falei, mas o que que foi, meu amigo? Você quer chegar no cocô da mosca, do cocô, do cavalo do bandido? Quero. Eu preciso saber. Você não vai conseguir nunca. Mas foi uma decepção, cara, porque a grande maioria do time dele tinha entre 30 e 35 pessoas na carteira, né? E eu começo a pensar assim, cara, se tem uma carteira de clientes com 35 agricultores e você não sabe, cara, se teu agricultor usou inoculante, você não sabe se ele usou turfa ou se ele usou líquido, você não sabe de quem ele comprou. Eu até nem peço quanto ele pagou num primeiro momento, porque eu posso montar um mercado, porque eu tenho uma base do valor de uma dose de inoculante. Mas, cara, eu não saber o que o cara usou de inseticida, de fungicida para tratar a semente de soja, o cara é meu cliente, cara.
O que que eu estou fazendo lá um ano inteiro nesse cara? Estou indo jogar conversa fora? Ah, e ele não me passa. Pô, cara, ema, cada um com seus problemas. Ele não te passa, vá lá no passador de veneno, no cara que trata a semente. Pergunta o que que usou, o que que não usou, porque ele sabe, cara, ele sabe. E aí você monta a tua história, cara. Na pior das hipóteses, nos 20% que faz 80% do seu resultado, para você poder saber aonde você vai crescer, para você poder pegar cada segmento desse aí, né? E além de você precificar esse segmento por hectare, você saber a margem que isso dá nesse segmento. Moçada, tem coisas hoje que você não pode perder, jamais, jamais. Semente, cara. Quanta tecnologia foi para dentro da semente? Quando eu vendia semente na Pioneer, uma semente custava R$ 120 um saco. Porra, hoje o milho tá R$ 1.000 o saco, R$ 1.000 por hectare de faturamento bruto. O que que te dá R$ 1.000 no soja de faturamento, meu amigo? No milho, num hectare? Nada. E aí você pega uma margem média aí de semente no Brasil, bota com rebate, tudo, sem rebate, ou seja, mas vai conseguir aí, pelo menos no milho aí, uns 20%. Rapaz, vender R$ 1.000 por hectare com 20%, você está entregando para o dono da revenda R$ 200. O dono da cooperativa, aí, os sócios, né? Para o resultado da cooperativa, você está entregando R$ 200 por hectare bruto para pagar a conta, cara. Meu amigo, especialidade é bom? É. Mas se você fizer a média de venda de especialidade, o cara tá faturando no soja aí, a pala e corda, R$ 70 por hectare. Ah, fatura mais. Não, não fatura. Porque tem gente que ele não vende nada. Na média vai dar 70. Com 30% de margem, você está botando R$ 21 por hectare. E está perdendo no soja, vendendo uma semente de 700, R$ 800 por hectare, que seja com 15%, R$ 120, 130. Então, esgoto, você está querendo dizer que vender um hectare de semente de soja, na média, vai dar 5, 6 vezes mais do que vender uma especialidade? Ah, é só você fazer a conta. E para quem que está vendendo? Para quem que está deixando de vender? Cara, você tem que mudar a tua vida em termos de venda. Você tem que passar a ser um cara muito mais analítico do que você foi. Não adianta mais botar o dedo para cá e ver para onde eu vou, para onde que está o vento, nada, cara. Você tem que sentar, queimar fosfato e ver quem são os 20% que fazem 80% do meu resultado e como é que eu estou de custom share dentro deles. E quais são os 20% que fazem 80% do resultado que eu não estou trabalhando? Não do resultado, mas do potencial que eu determinei que eu posso trabalhar. E vocês vão ver que tem muita gente boa. E aí o cara fica chorando. Aquele agricultor é comprador de preço. Ele não me valoriza em nada. Tudo bem. Talvez ele não te valorize em nada porque você mesmo não está sabendo levar valor para ele. Mas se você está levando valor e mesmo assim ele não te valoriza, larga esse cara, meu. Larga esse cara. Tá cheio de gente boa aí para visitar. O mínimo que você tem que saber é qual é o tamanho médio do módulo rural. E você trabalhar no mercado acima do tamanho médio do módulo rural, né? Então, é, não existe área ruim. Existe área que é mal trabalhada, né? E aí o cara falou para mim no treinamento desse, mas os 20% que fazem 80% do meu resultado são 120 caras, porque eu tenho uma carteira com 300 agricultores. Meu amigo, como é que você vai trabalhar 300 agricultores? Você que está no campo, você sabe o que eu estou falando. Você não trabalha na forma individual. Separe aqueles mega farmer dentro desses 300 aí, esse mega farmer talvez tenha 60 hectares, uma área dessa, cara. Trabalhe os influenciadores aí dentro que vão fazer você fazer resultado e trabalhe em marketing de massa. Você tem que mudar teu trabalho, cara. Não compensa você contar lagarta para esse cara e perceber, homem.
vai ensinar ele a fazer isso. Chame ele na revenda, chame ele na cooperativa, faça palestra, faça reunião, use outra forma de difundir tecnologia, porque tete a tete não dá, isso nem se paga. Eu estava dando treinamento agora aí numa empresa, o cara falou para mim que o custo de uma visita dele é de R$ 300 por visita. Pare para pensar sobre isso. Tem muita gente visitando o agricultor de um alqueirinho, 2,5 hectares. Dizem que não existe nada tão ruim que não possa ser piorado, né? Esse cara ainda está dividindo a venda com você e com outro cliente. Você tá de gozação, Esgoto? Não, tô falando sério, né? E ainda pede você ir lá contar lagarta. Cai fora, meu amigo. Eu não quero que você seja um contador de lagarta, cara. Agora, eu quero que você entenda que tem agricultores que vão te valorizar e querem que você vá lá contar lagarta, mas eles pagam por isso. O que que é pagar por isso? Eles têm um tamanho médio do módulo rural acima da média da tua região e lhe compram bem. Quanto que é comprar bens, God? Para mim, comprar bem é você estabilizar uma área tua de 3 a 5 anos de trabalho com 30% de customer share, pelo menos aí de 20 a 30%. Faça essa conta. Se você está trabalhando numa área de soja e de milho safrinha, tem muitas áreas no Brasil, como a própria Palotina lá, onde eu moro, que praticamente 80%, no 80%, 100% da área verde safrinha, ou quase isso. Se você tem uma área de 8.000 hectares que você está trabalhando, uma média de módulo rural aí, né? Vamos dizer de 150 hectares. Isso quer dizer que você tem bastante gente de 300, 400 hectares, mas vamos lá. Você está trabalhando lá, 40 agricultores, tá? Plantando 8.000 hectares. Você está com a média de módulo rural de 200 hectares. Isso quer dizer que tem agricultores de 600, 700, de 1.000, de 200, de 150, certo? Você já fez a conta que uma conta assim básica, né? Posso dizer assim que é quase como a gente fala de padaria. Se nós botarmos aí 3.500 cada cultura, vamos botar R$ 7.000 somando soja e o milho, vezes 8.000 hectares, você está disputando 56 milhões. Eu falei para vocês estabilizar uma área dessa, de 3 a 5 anos de trabalho, tá? Em 20 a 30 por cento. Se você botar 20%, dá 11 milhões. Se você botar 56 com 30%, dá 17. Uma área que você vai faturar aí 14, 15 milhões, cara, de faturamento. Pro sul do Brasil aqui, é um baita de um faturamento, muito legal, né? Aí você vai dizer, pô, Cerrado, o cara vai dizer, eu não trabalho numa área dessa. Quando eu tô lá no Cerrado, o cara fala, bom é trabalhar no sul, né? O cara vem e compra aqui na revenda, na cooperativa, o cara não faz nada. Aí quando eu tô no sul, o cara fala, bom é trabalhar lá no Cerrado, porque lá tem uma área enorme. Eu visito 2, 3 agricultores da mesma área que eu tenho aqui. A gente tem uma mania de achar que a grama do vizinho, né, é sempre mais bonita, sempre mais verde. Moçada, a fase da procura, ela é extremamente importante. Pare para pensar quem é que está visitando. Tem carteira que tá rolando que nem bolacha em boca de velho dentro do sistema de distribuição há 20 anos, cara. Entra um, sai outro, aquela carteira é a mesma. E ninguém faz uma análise nela. Pare para fazer uma análise. Seja mais analítico. Primeiro defina com quem você vai jogar. É a mesma coisa que um técnico de futebol. Ele chega, olha o time, analisa 2, 3 jogos, às vezes senta até na arquibancada,
e daqui a pouco ele fala, esse aqui eu não quero, esse não quero, aquele não quero, eu quero trazer esse, montei o time, vamos jogar, cara. É isso que eu quero que você faça. Aqui nós estamos na fase da procura. Essa fase da procura, moçada, ela é tão importante que eu montei um treinamento específico para ela, e já estou fazendo ele há mais de 7, 8 anos, e olha, não posso reclamar não. Tá bombando, sempre bombando. É o treinamento intitulado GTV, Gerenciamento de um Território de Vendas, né? Então, você gerenciar teu território exige que a fase da procura seja extremamente assertiva para depois você ser analítico. Toda quinta-feira com Esgoda, um conteúdo do agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio. Vem comigo, vem com a LFZ Consultoria, Agrocanal e Spotify, Agrocanal, LFZ Consultoria, canal do YouTube e do Spotify. Toda quinta-feira, um conteúdo. Um abraço e até a próxima. LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio.